Então, bom dia a todos. Nossos estudos hoje foram baseados no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E se vocês trocarem Evangelho pela palavra fé e Espiritismo pela palavra Kardec, né? O Espiritismo foi apresentado, decodificado, criado, desenvolvido por Kardec. Então, é a mesma coisa dizer o Evangelho segundo o Espiritismo do que dizer a fé segundo Kardec. Nós temos que lembrar, quando Cristo veio, ele tinha 3 tipos de ensinos. O primeiro era para a multidão, né? E assim, a multidão é aqueles que ouvem falar, talvez se interessem, é curioso, mas é só multidão. Tinha os discípulos, que é aqueles que anotavam ferrenhamente as lições, mas só anotavam, até estudavam, mas eles não eram apóstolos. E os apóstolos são aqueles que acompanhavam, estudavam e aplicavam. Então já podemos começar a pensar se eu sou multidão, se eu sou discípulo ou se eu vou me tornar um apóstolo. Ok? Fica aí o convite. Então ele tinha 3 tipos de ensinos. Para a multidão em geral era um tipo. Para aqueles que conseguiam anotar os seus ensinos, era um pouquinho mais abrangente, mais profundo. Mas para os apóstolos o ensino era bem diferente, bem especial. Ora, nem os apóstolos conseguiram entendê-lo naquela época. Então Cristo conseguiu 12 com mais atenção, os 12 se transformaram nos 500 da Galileia, depois começaram, né? A samaritana desenvolveu esse conhecimento para Samaria, os 12 para a questão dos hebreus, Paulo de Tarso para a questão dos gentios. E aí vieram então esses vários decodificadores, até que Kardec reaparece no sentido de nos explicar, deixar claro, cristianismo redivivo. O que é que o Cristo disse? O que é que ele queria mostrar? O que é que ele queria demonstrar através dos seus exemplos? E qual é a dificuldade entre aliar a teoria, fazer congruência com a prática? Então o convite do Cristo é um só: ama, né? Uns aos outros, ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todo. É só isso, né? O hebreu básico, para ser justificado diante de Deus, ele tinha que conseguir apenas seguir 613 preceitos, só. Já pensou vocês decoraram as 613 regrinhas? Fazer isso, fazer aquilo, não fazer aquilo, fazer blá, 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 fazer isso quando, fazer isso por quê? Moisés meio que melhorou a nossa vida. Gente, não é 613, basta 10, os 10 mandamentos, que tem um paralelo muito íntimo com as 10 leis morais de Allan Kardec. Não é por acaso. Cristo falou: gente, vamos facilitar. Não são 613, não é 10 de Moisés. Resume tudo em 2. Ama ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre. Só isso. Ah, mas qual é a minha missão de vida? Eu quero ser o bambambam da ciência. É só amar. Ah, eu quero ser o principal do mundo. É só amar. Aonde quer que eu esteja, né? Aquele livro do César Braga Said, onde quer que eu seja plantado, que eu floresça. Então é simples a nossa missão. Então, Kardec veio nos trazer, deixa eu só pegar o apresentador aqui. É isso. Então, Kardec, os ensinos dele ao longo desses 160 anos de Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, nós temos alguns dísticos, algumas máximas, algumas divisas para seguir, né? Uma delas, 2 delas, né? Estudar Kardec para entender Jesus. Cristianismo redivivo. Kardec veio triturar um conhecimento. Lembram da mãe águia com o filhote águia? O que ela faz? Ela digere o alimento e coloca na boca da sua cria. Não é assim? As crianças, nós damos papinhas, depois damos coisas mais sólidas, depois damos refeições. Então Kardec veio esmiuçar o conhecimento de Jesus para que nós... Aí tá, gente, fica aqui o convite. Aqueles que não quiserem se modificar, essa é a última chance para levantar e sair. Porque a partir do fato que nós temos conhecimento, já não somos mais inocentes. Nós não temos dúvidas. Kardec tirou todas as dúvidas. Paulo de Tarso, Francisco de Assis, todos esses grandes avatares tiraram as nossas dúvidas.
Então nós somos plenamente conhecedores do que devemos e do que não devemos fazer. Todos nós sabemos o que é certo e o que é o errado. E eu vou trazer aqui a baila uma moça, quando a gente era da coordenação da juventude. Olha, eu vou desistir de ser espírita. Por quê? É muita responsabilidade. Eu não quero me mudar, que eu estava nas entrelinhas. Né? Então, se não quisermos mais, se ainda quisermos alegar inocência para justificar os nossos erros, levantamos-nos e saiamos. Porque a partir do momento que entendamos Kardec, não temos mais dúvidas, então nós temos dívidas. Muito bem. E Jesus é a porta, Kardec é a chave. É aquilo que é bem claro. Jesus trouxe uma série de conhecimentos que ficaram esparsos ao longo dos anos, mesmo aqueles que não são os países, as nações que não são cristãs, né? O budista, por exemplo, aquelas religiões do Extremo Oriente, bem antigos, 7.000 anos antes de Cristo, todas elas trazem um conhecimento moral. Todo mundo fala das questões espirituais, da vida que existe após a morte, da vida que começa antes mesmo do berço. E esses conhecimentos estavam dispersos, esparsos, acontecia um fato aqui, outro lá, acolá. Kardec juntou tudo, né? Nós vamos ver isso, e colocou uma ordem. Não, esse assunto está relacionado com esse assunto, que deve vir antes desse, depois daquele. Então é a pedagogia de Kardec. Então por isso que Jesus é a porta, ele abre a porta da materialidade, mostrando o plano espiritual, plano de onde viemos para onde nós voltamos. Kardec fala assim: a Terra pode ser comparada como uma escola e somos nós todos inscritos num aprendizado contínuo. Ok? E só passa de ano quem for aprovado nas provas. Né? Isso é para um outro momento em que a gente vai estudar a resignação diante dos acontecimentos que são tragédias e que são inevitáveis. O que nós devemos fazer durante eles? Então, assim, aprovados nas provas, o aluno passa de ano e progride nos seus estudos. Kardec também cita a Terra como um hospital. Somos todos doentes em recuperação. Né? Alguns de nós precisamos desse internamento nesse hospital para um dia recebermos alta e voltarmos para casa. Também é um presídio, diz Kardec. Então estamos nós aqui presos na materialidade temporária. Né? A vida espiritual é definitiva e para sempre, mas a vida na Terra é temporária e é um segundo na dimensão espiritual. Mas nesse segundo nós estamos então pagando os nossos débitos para com a comunidade, para conosco mesmo e para com Deus. Então, hospital, escola, oficina de trabalho, lá em cima, né? No plano espiritual. Depois que a Terra é redonda, não tem lá em cima. No plano espiritual nós aprendemos sobre emoções, sentimentos, o que é certo, o que é errado, e aqui nós aplicamos na prática. Então essa oficina de trabalho, esse hospital, essa escola, esse presídio é maravilhoso, mas lá da gente não é. Então Jesus é a porta, porque de todos os avatares, Buda, Rofi, Brahma, Maomé, Moisés, todos falaram da moralidade, que deve vigir o relacionamento interpessoal de todos. Tudo bem. O único, porém, que provou que a vida existe após a morte é o Cristo. Então ele abriu uma porta de um mundo fantástico, que nós achávamos que aquele mundo era o mistério. Não, este aqui é o mistério, lá é o natural, lá é o comum. E por que Kardec é a chave? Porque ele permitiu que nós abríssemos essa porta com um entendimento da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Okay? Então o mérito de Kardec é esmiuçar uma doutrina cristã complexa, profunda, extensa, e dar essa papinha mastigada para que a gente possa nos nutrir, ok? Então, outro dístico é esse: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face. Na verdade, começa aqui a nossa palestra. Até agora foi a antessala, foi só a degustação. Agora vamos para o prato principal. Né? Kardec, nós vamos ver depois numa sequência de fatos. Resumindo, ele recebeu 50 cadernos, que antes dele, pessoas já interessadas nesses fenômenos começaram a compilar, começaram a guardar registros das sessões mediúnicas que aconteciam, aspas, dentro das mesas girantes. Né? Então ele notou 50 cadernos, imagine, gente, aqueles cadernos universitários de 10 matérias, 50 destes, escrito à mão, de diversas partes do mundo. Né? E aí ele começa a ler
Não, esse aqui é igual a esse, ele começa a colocar aqueles que são congruentes entre si, ele começa a colocar numa cronologia de entendimento, ele tira aquilo que é impossível, ou seja, ele faz uma análise crítica, detalhada, e torna numa conformidade de leitura. Por isso que a gente diz que ele codificou, não, ele decodificou. Codificar é deixar estranho, decodificar é deixar o estranho entendível. Então ele é decodificador da doutrina, ou seja, do Cristo, ok? E ele tem uma questão muito básica. Aquilo que se repete aqui, na Rússia, se repete em 1800, se repete em 1700, se repete desde o início da humanidade. Então, aquele fato que não muda de acordo com a época e não muda de acordo com o lugar, é uma lei divina. E como ele viu através dessas questões, e ele não só os 50 cadernos, gente. Lembramos que Kardec veio de um instituto chamado Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, que é como se fosse um ensino médio da gente, no melhor escola do planeta naquela época. Então ele tinha uma disciplina, uma metodologia de estudo imbatível. Do simples para o complexo, da unidade para o todo, e do menos provável para o mais provável. Então assim, a metodologia dele era fantástica. Então, com os conhecimentos que ele tinha, e ele falava só 6 idiomas, pouca coisa, né? Mas assim, com o conhecimento que ele tinha, então ele definiu que só era verdade aquilo que passasse pela universalidade, ou seja, todos os espíritos, todas as pessoas do mundo todo falando a mesma coisa, aquela coisa é verdadeira, ok? Só que essa fé inabalável não é para nós, não é o nosso prato comum do dia a dia. Ele está dando aqui, e esse é o mote da nossa conversa, ele está dando uma resposta aos detratores contra os masses, né? Você chega para uma pessoa, tenta explicar algo, não quero ouvir. Não, me explica que eu não quero entender. Já ouviram isso? Minha filha com 9 anos falou isso. Eu falei, eita, né? Não me explica que eu não quero entender. Ou seja, você está animado para explicar, para que a pessoa entenda. Não, ela não quer ouvir. Tudo bem. E existem aqueles que, não, mas o que você está dizendo é errado. Prove. Não, está errado e pronto. Então Kardec vai trabalhar essa questão de, ele tem uma tarefa a cumprir, ele tem um trabalho que é lhe dado, não é pouca coisa. Lembra da parábola dos talentos? O que mais podia, mais recebeu, o que menos podia, menos recebeu. Então, Deus é exatamente assim, dá de acordo com a nossa possibilidade. E aí Kardec diz assim, mas e se eu não quiser? Não tem problema. A obra é maior do que você, do que a pessoa. Se você não quiser, nós já temos um plano B, não é problema nenhum. Você pode recusar. Aí ele estava com essa dificuldade, essa responsabilidade, mas por que eu? Não, o espírito de Hahnemann fala para ele assim, cara, você estudou isso a vida inteira. Essa é a tua dúvida principal da tua existência. Tudo isso que você tem feito, estudado, se preocupado, é o que nós vamos trazer para você elaborar. Então, assim, nós não vamos trazer uma coisa fora do teu ambiente pessoal. Então, Kardec estava ciente da responsabilidade, da grandeza, da extensão. Ele tinha o Espírito da Verdade, ele falou, o Espírito da Verdade, olha, vamos fazer assim, você trabalha tranquilo, 15 minutos por mês, eu estou aí junto com você, para dar uma revisada no teu trabalho. Que maravilha! Jesus Cristo em pessoa, ao lado de Kardec, né? Nessa generosidade de tempo doado, 15 minutos por mês, para que desse tempo de revisar os trabalhos. Então, ele tem essa noção, e ele sabe que tem detratores contumazes. Então, essa frase, depois de tudo que ele consegue explicar ao longo a principal preocupação dele é que os ensinos cristãos fossem deturpados, como fizemos com a doutrina do Cristo em si, né? Francisco de Assis teve que ir até o Papa pedir permissão para fazer a sua vida exatamente igual a de Jesus. Então, o Hebreus, surge o cristianismo, de repente a execução dos ensinos dos Cristos estão deturpada, a ponto de Francisco de Assis. Mas essa que vocês estão falando, vendo, fazendo, não é o que Cristo preconizou. Não, tudo bem, não vou criticar vocês, diz o Papa. Eu só quero ter de vocês a permissão de eu ser
igual ao Cristo. Né? Bom, então, essa fala de Kardec é equivalente moral da fala de Jesus: cuida dos fermentos dos fariseus. Ou então, quando joio e trigo. Né? Então o semeador plantou, o Senhor das Terras plantou o trigo, à noite, que simboliza a ignorância, veio o maligno, que significa o espírito de contradição, né? E plantou o joio. Então, eu sou piada e prego, mas quem conhece agricultura sabe que joio e trigo são iguais. A diferença é que o joio não tem nada dentro, né? Então, ele fica reto, orgulhoso, vaidoso, e o trigo tem a semente dentro, então ele enverga, dobra a cerviz diante do trabalho a ser ofertado. Então, essa questão do joio e do trigo é também, existe uma doutrina que te alimenta, e tem uma doutrina que não vai te alimentar, né? E a samaritana também vai oferecer uma água: Jesus, me dá de beber. Mas você é judeu, aquela questão toda, eu sou mulher, blá blá, ok. Aí Jesus fala assim: mas se você me der dessa água física, eu voltarei a ter sede. Mas se você me pedir da água da vida, que vai trabalhar na pessoa, doutrina, que vai trabalhar na pessoa de tal forma que a pessoa nunca mais sente sede. Então é isso que Kardec tem essa premissa: deixar o cristianismo tão claro quanto na sua origem, para que todos nós possamos nos beneficiar. Então essa é o que há por trás desse dístico: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face. Ou seja, eu não aceito porque você está me dizendo ou me ameaçando, eu aceito porque eu entendi, eu assimilei. E aqui, gente, tem um detalhe: a maioria das igrejas, e infelizmente alguns dos espíritas também, querem colocar a fé na cabeça da pessoa à força, não é? Eu coloquei uma imagem assim: é como se num quartel tocássemos uma corneta para acordar toda aquele pavilhão. Então assim, não é assim que a fé se faz numa pessoa. Cada um acorda de acordo com o seu entendimento, e o tempo de cada um varia, né? Kardec já estava pronto, então assim, bastou 3 anos para ele fazer tudo. Eu, com alguns anos, não consegui fazer o mínimo. Então cada um acorda no seu próprio espaço de tempo. Então hoje em dia, até a pedagogia, a criança quer dormir, deixa ela acordar no momento dela. Não tem mais aquela história de abrir a janela, começa a cantar, bater panela, acorda, né? Muitos de nós, idades acima e abaixo de mim, tem aquela questão de não pode ficar sem fazer nada, né? Porque é preguiçoso, porque os nossos pais, nossos avós nos criaram, porque quem está dormindo demais, né? Perdoe a palavra, é um vagabundo, né? E aí cria culpa quando a gente quer descansar e não consegue, mas tudo bem. Resumindo, nós estamos aqui falando que Kardec está retomando o cuida com o fermento dos fariseus, cuida do joio que está no meio do trigo, e ele quer a pureza da água que alimenta. Muito bem, nós vamos usar 3 obras básicas, porém a nossa conversa passou pela biografia de Zeus Ventium, passou pela Revista Espírita. Cosme Márcio acaba com a gente, né? Você está feliz achando que obras básicas são 5? Ele fala que são 23. Ele não considera obras póstumas como obra básica, ele considera como obra complementar. Mas assim, eu mal estudei tenho que estudar 5, ainda quer que eu estude 23? Então, a função das palestras é levar para o grupo de estudos, tá, gente? Só isso. Fiz a minha parte, tá? Depois a gente vê. Então, o capítulo 19, juntando com a segunda parte de obras póstumas, é quando Kardec fala como é que ele chegou à conclusão, como é que ele fez para criar a doutrina espírita. E também vamos usar o Livro dos Médiuns na sua primeira parte. Ok? Muito bem. Antes disso, eu preciso chegar a um tempinho. Antes de entender 2025, nós temos que passar por 1373. Antes disso, lembra que eu falei de Francisco de Assis? É 1200 e alguma coisa. 1214, sei lá. Francisco de Assis foi pedir ao Papa permissão para ele ser tal qual era Cristo na sua origem. Jan Hus foi precursor da Reforma. É um católico da Tchecoslováquia, e ele assim falava:
Tá, o cara que está palestrando, ele não é dono da verdade. A Bíblia é a dona da verdade. Existe uma primazia naquilo que está escrito. O que o Cristo falou é a verdade, não o que o palestrante está falando. Ele está se referindo aos magistérios, né? Aos padres, aos bispos, aos eclesiásticos que convencem de uma forma, mas exemplificam de uma outra. Sepulcros caiados, os fariseus da época então de Jan Hus. E ele é excomungado, se torna Marte, ele é morto na fogueira, exatamente por defender que a pureza doutrinária do Cristo, foi isso porque ele morreu. Não é motivo dessa palestra, tudo que vocês têm agora é aquela parte que eu não gosto. Vocês não entendam, só decorem. Eu não gosto disso. Nós temos que saber por que eu estou dizendo isso. Então, é um convite para vocês irem até as obras referidas, ver se aquilo que foi construído hoje está de acordo com a verdade. Jan Hus, então, o tcheco, o católico, que brigou com a igreja, porque discutia da veracidade dos homens, defendendo a primazia da Bíblia, ou seja, a pureza doutrinária, nasceu Allan Kardec. Por enquanto eu só decore e depois vocês vão entender isso. Aos 19 anos, nós temos aqui um jovem, recém-saído da adolescência, estudioso, um dos que mais se dedicaram lá no Instituto Iverdana, na Suíça, a ponto de, se o Pestalozzi, dono do Instituto, saísse, é ele quem assumia a coordenação de mais de 18 turmas. O aluno que ensinava aos seus colegas, olha que bacana. Ele então, desde os 19 anos, ele começa a se interessar pelo Mesmer. Mesmer, ele iniciou com o magnetismo. Vocês vão conhecer o magnetismo, hipnose, sonambulismo, é tudo de Mesmer. Se vocês procuram, qual que é o nome? Franz Anton Mesmer na internet, a primeira figura que vem é aquela nossa velha figura conhecida do médium, passando o passe para a pessoa, e aqueles fluxos de energia saindo de um para outro. Nós acrescentamos a Mesmer a presença do espírito, que melhora as qualidades vibracionais do médium, que faz então a transferência de energia para... Então Mesmer descobriu isso, existe uma energia animal, ele chamou, que nós sabemos ser o princípio vital. Então há uma possibilidade de eu carregar o combustível da outra pessoa. Já viram no celular que um alimenta o outro, né? Existe isso hoje, né? Ninguém fica sem bateria, ninguém fica sem energia. Então, quando nós estamos necessitados, vamos aos passes, às palestras que servem para nos ambientar moralmente melhor, e aí a gente sai daqui sobrecarregado mesmo de energias boas. Mesmer é que desenvolveu essa ideia. Kardec, aos 19 anos, já era ávido conhecedor desse mesmerismo, portanto. Muito bem. Ele tinha 44 anos quando, na América, condado de Rochester, o nome do município, da vilazinha era Hydesville. Esse Rochester era a sede da antiga Kodak Fotografias. Então, estamos no subúrbio de Nova York, do estado de Nova York, não da cidade de Nova York. Então, na cidade de Hydesville, 1848, ou seja, Kardec já tinha 44 anos. Então, Meg e Fox começam a ouvir, né? Meg, Leia e tem mais uma, Kate, Margarete e Leia. Então eles estavam nessa casinha aqui. De repente eles começam a escutar barulhos. Gente, a casa não tem vizinhos, não tem paredes contíguas. Eram fazendas afastadas umas das outras, bastante espaço. E de lá em cima, na parte de cima, começaram a ouvir batidas. E aquilo começou a vir numa constância, numa frequência, muito grande, a ponto de assustar. Eles eram metodistas. Então, de repente, a Maggie Fox, né, Margaret, ei, seu pé rachado, duvido que você faça aquilo que eu faço. Você vê que menina valente, né? Eu já teria corrido de lá. Pé rachado é como eles definem o diabo, o demônio. Então eles achavam que as batidas eram coisas sobrenaturais
E ela desafiou a menininha, desafiou, faz o que eu faço. Aí a parede, todo mundo faz. Aí, e eles começaram, aí começou a vir vizinho de lá, vizinho de cá, nossa, o que está acontecendo? A mãe das Fox falando assim, tá, uma pergunta assim, quantos filhos eu tenho? Não, eu só tenho 3. Aí ela lembrou, teve um aborto. Então o espírito, aspas, não sabiam que era o espírito. A comunicação, as batidas, os raps, davam respostas às perguntas. Como é que eles faziam essa transição? A letra A, uma batida, a letra B, 2 batidas, a letra C. Imagine o tempo que não demora para dizer, você tem só 3 filhos. Né? Aí, de repente, evoluiu isso aí, a questão para outra palestra, nos grupos de estudo, vocês vão estudar a evolução da mediunidade. O fato é que, através dessas batidas, ele se identificou como Charles B. Rosma. Imagine batida para ver a letra R, quantos que dá, né? Então ele era um caixeiro viajante que 3, 4 anos atrás foi morto pelo proprietário, pelo morador da casa, etc, etc, etc. E aquela casa era tida como mal assombrada nesses anos todos. Procuraram tudo, não acharam nada que justificasse que tinha um corpo ali enterrado. De repente, viram numa parede. Ele estava, foi escondido nas entranhas de uma parede. Então aquilo se confirmou. O espírito confirmou, deu provas da sua identidade, da sua sobrevivência, e aquilo foi um estupim. Todos os jornais, todas as manchetes, primeiras capas de todas as revistas. E é claro, com 44 anos, já temos uns navios bons, né? O fenômeno chegou então à França, à Europa. Lá começaram os fenômenos das mesas girantes. A mesa levantava e ela balançava de acordo com, agora nós sabemos, com o estado de ânimo do espírito. E respondia. Às vezes se jogava violentamente contra uma pessoa, tipo assim, eu, espírito, não gosto de você, então vou jogar uma mesa em você. Não pode jogar mesa nos coleguinhas. Deixar isso lá. Né? Então, aí, isso virou uma festa, só que virou só uma festa. Né? Estamos no ano de 1954. Lembra do Mesmer, estudioso que era? Kardec tinha um colega chamado Fortier. Fortier chegou para Kardec e falou, cara, você não sabe o que está acontecendo. Essas tal de mesas girantes. Vocês sabem que quando eles falam, vocês lerem nas obras sonambulismo, entendam, hipnóticos. A pessoa é sonâmbula, sim, a pessoa está hipnotizada. Okay? Não é o nosso sonambulismo, tipo, a pessoa está dormindo, não está aprofundada no sono, ela faz dormindo, o corpo reage com o que o espírito está. Então não é o nosso sonambulismo, é o hipnose. Então eles hipnotizavam pessoas, hipnotizavam cachorro, hipnotizavam, né? Agora você vai comer essa maçã, essa cebola e vai achar que é uma maçã. Quando está lá os dedos, nossa, que maçã deliciosa. Ele comeu 2 cebolas, né? Então era a hipnose. Então Fortier era um colega de Kardec e Fortier estava clinicando na questão da hipnose. E ele falou para Kardec, cara, você não sabe que mesas também podem ser hipnotizadas? Né? A gente sabe que os humanos são sugestíveis à hipnose, mais sugestionáveis. Mas a mesa também. E se você faz uma pergunta, a mesa responde. Que fantástico! Esse é o Fortier. Aí Kardec fala assim, tá, hipnotizar os humanos tudo bem, mas hipnotizar a mesa, isso é uma outra coisa. Né? Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode ser hipnotizada. Até lá, desculpe, Fortier, mas isso aí é conversa para boi dormir. Então, estamos em 1850. O cara só tem 50 anos. Isso dá um alento, sabendo que nós, jovens velhos, ainda temos muito tempo muito combustível para queimar. Somente um ano depois, Carlotti, que é um amigo dele há mais de 25 anos, gente. Então, assim, você confia nele, você acredita nele, você sabe o quanto ele é uma pessoa boa, porque você se manteve dentro de um critério rígido de moral e você manteve ele como amigo. Então, Carlotti não é uma pessoa ruim. Mas assim, Fortier falou, as mesas perguntadas respondem. E elas podem ser hipnotizadas. Kardec falou, isso é conversa mole. Um ano depois, Carlotti falou, cara, você não sabe o que a gente viu. As mesas respondem porque tem um espírito ali.
Aí Kardec falou, olha, ele escreveu, né, nas obras póstumas, eu conheço Carlotti, ele é um bom amigo, mas ele é meio, né, ele falou de tal forma que mais me trouxe dúvidas e medo do que uma real vontade de aceitar que aquilo é espírito. Kardec, decodificador da doutrina, não acreditava que fosse espíritos. Não é interessante? Até que o mesmo Fortier, aquele amigo que falava que as mesas poderiam ser hipnotizadas, não é o Carlotti que fala que quem está atrás das mesas são espíritos, mas ele fala de uma forma que Kardec mais tem dúvidas do que certezas. Então, Fortier convida seu amigo Kardec para ir numa sessão onde a senhora Rogers vai ser hipnotizada, né? Lá nessa sessão, Kardec conhece a senhora, o Sr. Patier, e a senhora Perrine Maison, quem sabe francês me corrija, porque eu não tenho a mínima ideia do que eu falei. E o Sr. Patier, aí é a parte bacana que Kardec fala, é um senhor de idade, funcionário público, sério, estudioso. Aí eu comecei a me distanciar, né? E o Patier falou para Kardec tudo que Fortier tinha falado, tudo que Carlotti tinha falado, mas de uma tal forma, argumentava com calma, com tranquilidade, sem a tendência de fazer proselitismo, sem a tendência de convencer, não, você tem que ser coxa branca porque é o melhor time do mundo. Não. Bom, então o Sr. Patier conversa com Kardec e fala, não, a coisa é mais séria, não sei o quê. Aí, então, um ano depois, você vê, o convite surgiu um ano antes. Já pensaram, vocês já fizeram essa revisão na vida de vocês? Quanto tempo depois que o Espiritismo se apresentou na vida de vocês, vocês aceitaram o convite? Né? Eu só levei 15 anos. O Espiritismo foi me apresentado, eu tinha tal idade, somente 15 anos depois que eu fui entrar na doutrina. E eu estou esperando o tempo em que a doutrina vai entrar em mim ainda. A gente já vai falar disso. Então, eles, nessa sessão da senhora Rogers, que era esporádica, era ocasional, né? Não era assim, frequente, eles então, Patier convida Kardec, olha, tem a família Baldin, Boudin, a família Boudin faz essas sessões todas as semanas. Topa aí? Topa. Então ele passou a frequentar. Aí que peraí que eu estou achando o cursor aqui. Então, o Sr. Patier era funcionário público de certa idade, homem muito instruído, de caráter grave, frio, calmo. Sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, produziu-me viva impressão. Tá? Quem falou isso foi Hippolyte Léon Denis Rivail, porque ele não era Allan Kardec ainda. Ok? Então, agora que nós entramos no como é que foi decodificado a doutrina. É até o meio-dia que vai, não? Uma hora menos. Aí Kardec, então, assim, na casa da Pleine Maison, uma sessão antes das Boudin, foi aí pela primeira vez que eu testemunhei o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam. E isso em condições tais que a dúvida não era possível. Começou o bichinho da curiosidade. Eita, o que está acontecendo aqui? Tá? Aí ele falou assim, ó, tudo bem, eu vi as mesas girantes. Okay? Não tenho dúvida que isso aconteceu, mas longe que eu estava de modificar meus pensamentos. Porém, eu entendi que se havia alguma coisa acontecendo, alguma coisa estava causando aquilo que estava acontecendo. Depois ele vai dizer, se a causa é inteligência, o efeito é inteligente. Ele deduziu que se a mesa não tem cérebro, como é que ela está respondendo perguntas? Então, algo inteligente está agindo através daquela mesa. Aí que veio a grande sacada. É o espírito que Carlotti falou. Muito bem. Então, entrevi sobre essas aparentes futilidades, porque eles faziam reunião tipo assim, gente, vamos jogar truco? Bora, é a mesa girante. Tinha bolinho, tinha... Vocês lembram? Entrevi sobre essas aparentes futilidades e a espécie de divertimento com que esses fenômenos se fazia, alguma coisa de sério, e como que a revelação de uma nova lei que a mim mesmo prometi aprofundar. Lembra que, então, Fortier falou das mesas, Carlotti falou dos espíritos, Pleine Maison e Patier falaram da seriedade, e os Boudins fizeram sessões rotineiras, ok?
Eu adoro essa frase. Hebdomadária. Hebdomadária. Semanais. Tá? Para que complicar, né? Então, nessas sessões semanais, é que ele começou, então, ó, foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo. Menos por revelação do que por observação. Ele tinha uma análise crítica. Ele tinha uma visão, eu não vou aceitar isso sem entender o que está acontecendo. E o recado dele. Você não vai aceitar cristianismo, ser cristão, porque estão te mandando. Você vai aceitar porque você entendeu. Tá? Então, ele anotou isso, né? Que ele começou, e depois ele vai dizer, num outro momento do Livro dos Espíritos, estudo sério somente aquele que a gente dedica continuidade, assiduidade e perseverança, né? Então aqui vai uma crítica velada às nossas palestras. Palestra é muito bacana, né? Principalmente se for sexta-feira à noite, final de uma semana cansativa, estou mais cansado, o palestrante é chato, eu vou dormir. Então eu não aprendo passivamente, gente, esse é o convite. Eu não aprendo passivamente. É bom a palestra, é legal, o Arthur Valadares é fantástico, o Divaldo é maravilhoso, mas eu não aprendo a fazer bolo apenas vendo Ana Maria Braga. Eu tenho que pôr a mão à massa. Então, os estudos, dos grupos de estudos, é que nos convidam a uma assertividade e fazer aquela coerência entre o que eu leio, o que eu estudo e o que eu vivo, ok? Perceberam que é a segunda vez que eu chamo para os estudos, né? Ok. Muito bem, então Kardec começou a estudar sério e foi na casa dos Budan que ele recebeu os 50 cadernos. E aí que ele entendeu que havia alguma coisa que unia todos. Eram conhecimentos, acontecimentos, fatos, espaços, em diversos idiomas, em diversas nações, mas eles tinham um fio condutor. Foi aí que ele entendeu que existia uma doutrina brotando disso tudo. Foi aí que ele começou a descrever as leis dessa doutrina. Muito bem. Então vamos só lembrar, ele tinha 50 anos quando o Fortier convidou, ele tinha 51 quando o Carlotti falou dos espíritos e o Patier convidou, e ele tinha 56 quando ele escreveu. Essa questão de o que Cristo falou, a pureza dele deve ser defendida. O Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Nas obras básicas, nós temos uma sequência de construção. Primeiro, o Livro dos Espíritos. É como se Kardec falasse, gente, existe espíritos. Depois veio o livro o Evangelho. Além de ter espíritos, existe o ensino moral que eles nos trazem. E na terceira é que vem o livro dos médiuns. Ou seja, tem espíritos, existe uma moralidade e agora nós temos que conversar com ele dentro de uma questão moral. Né? Então, a vida continua, tem a moralidade e nós podemos falar com os espíritos. Ok? Então, esse tempo que ele levou para publicar os estudos, a partir do momento que ele foi chamado a conhecer, 5 anos. Ele vai dizer num outro momento, eu anotava, eu criticava, eu duvidava, eu comprovava, eu só aceitava depois que... Então, não foi uma coisa assim, né, abrupta, não foi uma coisa impensada, não foi uma coisa jogada ao vento. E aí vamos ver o que ele vai trazer no capítulo 19. Fé transporta montanhas. Vocês conhecem esse morro aí? Não é o chapéu dos... Qual é o nome da Grifinória lá? Harry Potter? Não é. É o Monte Matterhorn, na Suíça. Né? Então eu peguei essa montanha para lembrar o que Kardec quer dizer com ela. No item número 1, ele vai contar da parábola da semente de mostarda. O que está acontecendo? Jesus está vindo, de repente um pai desesperado, Senhor, cura meu filho, porque ele é lunático. Cai muitas vezes no fogo, cai muitas vezes na água, nem os teus discípulos conseguiram curá-lo. Ele diz isso. Ó raça incrédula, crença, fé e depravada. A gente vai explicar essas palavras. Cristo não fala isso só nessa vez, tá? Ele vai falar pelo menos 2 outras vezes. Uma das vezes é quando ele está dormindo no barco, atravessando por uma tempestade. Judas acorda, Senhor, acorde, senão nós perecemos. Gente que não conhece o poder que tem. Né? Acalmai-vos, aquietai-vos. Cristo sendo chamado no meio de uma tempestade é bacana, para a gente entender o que devemos fazer. Então, ele fala assim, ele impõe as mãos, segundo o relato bíblico, na mesma hora os demônios saíram do corpo do menino e ele ficou são. Aí,
os apóstolos vieram perguntar para ele: Senhor, por que nós não pudemos? Porque eles já tinham sido mandados 2 a 2, em várias direções. Já tinham tido ordem para dar luz aos cegos, fazer andar os paralíticos, curaram leprosos, expulsaram demônios. Mas aquele menino lunático que caiu no fogo, na verdade epilético, né? Que caiu no fogo, caiu na água, eles não conseguiram. Aí eles perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos? É por causa da pequenez de vossa fé. Tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, e diriam para essa montanha: passa daqui para lá, e a montanha passaria. Aí vem a complemento, que não está no capítulo 29. Na Bíblia continua assim: além do mais de Jesus aos apóstolos, esta classe de espírito requer oração e jejum. Então, incrédula, faltou oração. Depravada, faltou jejum. Jejum do quê? Jejum do ódio, jejum da raiva, jejum do medo, jejum da dúvida, jejum das coisas ruins que nos impedem um crescimento. E a oração é esse contato com o plano espiritual, porque a gente acha que é o rei da cocada preta, que eu posso fazer sozinho. Não, você precisa de ajuda, né? Então, oração e jejum é o que Jesus recomenda para que nós possamos não só expulsar os maus espíritos, que somos nós mesmos, mas também viver uma vida plena, sem tanto cair no fogo, sem tanto cair na água. Ok? No item 2 do capítulo 19, Kardec vai trazer para nós o problema que ele viveu com os detratores contumazes. As montanhas que a fé desloca, diz ele, são as dificuldades. Tipo assim, cara, eu estou tentando explicar, mas como você é difícil. Imagine a pessoa crítica, porque é por esporte, né? São as resistências, tipo assim, não, isso que você traz é novo, eu vou ficar com o velho, eu não vou mudar, eu não vou aceitar, eu estou errado, mas está tudo bem, esse inferno eu conheço. Dificuldades, resistência, má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Ele está dizendo assim, ó, eu sei o caráter bom daquilo que eu estou trazendo. Os meus espíritos, os espíritos da verdade, a pleiade de espíritos que está me ajudando, não deixam dúvida do quanto isso é importante. Você não quer ouvir? Tá tudo bem. E Kardec está aqui fazendo quase como uma crítica. Tipo assim, gente, foi difícil lutar contra a maré contrária. A mesma situação do próprio Cristo, né? A mesma situação de Paulo. Todos os apóstolos, tirando João, foram trucidados, mortificados exatamente por causa disso. Traziam uma verdade nova, mas como eu, sociedade, alta cúpula, por exemplo, Anás e Caifás, não estou à vontade em perder meus lucros com a venda dos espécimes para sacrifício, então é melhor matar quem está divulgando que não precisa ser dos sacrifícios, né? Então, ainda mais quando se trata das melhores coisas, os preconceitos, conceitos feitos antes de analisar a coisa, da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo e as paixões são outras tantas montanhas. Lembram daquela imperatriz bizantina? Depois eu vou lembrar, a imperatriz de Constantinopla, né? Então, no concílio de Constantinopla, tinha lá o número dos bispos, do clérigo, e vai ter ou não vai ter reencarnação, gente? O que vocês acham? É ressurreição que vamos pôr na Bíblia ou reencarnação? Aí vou chutar o número, tá? Não foi esse o número. 13 votos a 12, parou de existir a reencarnação. Por quê? A imperatriz, que tinha vindo da caça das prostitutas, acendeu a questão da imperatriz, mandou matar as coleguinhas para que não houvesse concorrência, e ao ouvir da história que ela poderia voltar na pele de um pobre, de um mendigo, ou de um daqueles servos que ela mandou trucidar, ela ficou com medo de ter que se confrontar com aqueles a quem ofendeu. Ela fez para que o imperador tivesse uma ascendência sobre o clero, e aí eles decidissem, né, que não, reencarnação não existe. Então, Kardec está falando isso: cegueira, fanatismo, paixões orgulhosas, outras tantas montanhas que obstaculam, que barram, que impedem o avanço de quem trabalha pelo progresso da humanidade, né? Aí ele vai falar da fé robusta. A fé robusta é aquela história que, assim, gente,
se eu entrar na faculdade, eu vou ser um bom profissional. Ok, mas assim, desde que você estude, desde que você tenha assiduidade, perseverança, insistência, desde que você se dedique, desde que você faça algo além, aí você vai ser um bom profissional. Não é pelo simples fato de que você se matriculou que você naturalmente vai ser um bom profissional. Essa é uma fé robusta. Eu sei que eu vou melhorar minhas condições econômicas a partir do momento que eu tiver um diploma, um certificado, alguma coisa que faça-me crescer, né, no ambiente trabalhista. Então, essa é a fé robusta. A fé robusta que ele está se referindo em relação aos próprios trabalhos é assim: eu sei da gravidade, eu sei da coisa boa, da bondade, da justiça, daquilo que existe naquilo que eu estou fazendo. Então eu vou continuar porque eu sei ao fim ao que é meu objetivo, né? E ele está falando da fé vacilante. Às vezes eu tenho tanta dúvida sobre aquilo que eu vou fazer, né, que aí eu sou vítima de espíritos detratores, de espíritos mistificadores, que assim, aproveitando o meu medo, aproveitando a minha dúvida, então eles vão lá e agem, porque eu não tenho certeza dos meus passos que vão terminar o fim objetivado, que é o item 3, né? Então, se eu seguir pela BR-116 em direção a 4 Barras, eu sei que eu vou chegar em São Paulo, eu tenho certeza disso. Mas aí a minha mãe que está no meu carro de carona está dizendo assim: não, mas o caminho não é esse. Não, mãe, confia, eu sei que vai dar lá, né? Chega em São Paulo, nossa, você tinha razão. Então, a fé que Kardec defende é isso. Nós temos a certeza de que haveremos de morrer, né? E isso é uma crítica sempre presente para todos nós. Nós temos todos uma certeza absoluta de que nós vamos morrer, mas ninguém se prepara para isso. Reza a lenda que o medo da morte está mais em a ver com as questões morais, sentimento de culpa, remorso, né? Igual a imperatriz Constantino. A quem eu vou estar prestando contas? Porque o juízo final sou eu comigo mesmo analisando aquilo que eu fiz de bom, pouca coisa. Aquilo que eu fiz de errado, muita coisa. Aquilo que eu prometi fazer e não fiz, muita coisa. Aquilo que eu fiz, porém fiz pela metade. Aquilo que eu fiz errado. Então o medo da morte é essa análise moral e a gente não ser bondoso conosco mesmo, não ser gentis conosco mesmo. Então, eu tenho fé, é esse sentido. Lucidez. Falei daquela questão, eu sei que a estrada me leva até São Paulo, eu ainda estou em 4 Barras, é só continuar. Sempre calma. Então, aquele argumento do senhor Letier, que assim, sei lá, filha, não sai para festa. Mas por quê? Porque pode acontecer alguma coisa. Tipo, a mãe já tem a experiência vivenciada, sabe que tem situações de risco muito grande lá fora. As pessoas estão embriagadas, as pessoas estão exaltadas, as pessoas estão com má vontade ou com má intenção. Então, assim, o argumento da mãe para convencer a filha a tomar cuidados é calmo, é tranquilo. Por quê? Porque ela já sabe o que vai acontecer. Então, no item 3 fala dessa a fé robusta, a fé vacilante. No item 4 fala que assim, ter confiança não é ser presunçoso. Ter confiança não é ser presunçoso. É tipo assim, eu fiz uma excelente palestra. Você não fez coisa nenhuma. Você só é o alto-falante. A espiritualidade que te preparou, a espiritualidade que está do lado, né? Eu comentava né, sobre a assessoria que cada um de nós, imbuídos de boa vontade, nós temos. É absurda, né? É isso que Jesus está falando assim: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda. Às vezes nós chegamos do lado de uma pessoa doente, moral, fisicamente, mental, emocional, tanto faz. E essa pessoa melhora só porque estamos ao lado, fizemos nada. Porque não somos nós que atuamos. Nós só somos intérpretes, nós só somos instrumentos. Humberto de Campos traz uma história bem bacana. Amélia Rodrigues, que Jesus pede a Pedro, Jesus está ocupado, pede a Pedro, vai lá na casa de Joaquim, o curtidor, e ora diante do leito de Sara, que está muito adoentada. Pedro está todo feliz, vai receber uma incumbência, beleza, missão dada, missão cumprida, foi lá todo feliz. Mal chega na casa, o dono da casa está embriagado com coisas indescritíveis junto a uma serva que também está embriagada.
E aí ele nem se interessa pelo que Pedro vai falar e manda lá para dentro. Lá para dentro ele encontra uma senhora que está sovando uma menina, que essa senhora acusa a menina de ter comido os filhos, mas que foram os galos. Ela não consegue provar, a menina não consegue provar que não tem culpa. Aí a senhora está atordoada, em vez de mandar para a direita, manda para a esquerda. Ele encontra um dos filhos do dono da casa e ele está perdendo largas somas para um traficante de Jope. E aí ele continua entrando, que nem dá bola para Pedro. Pedro continua entrando, depois de ter sido informado da direção certa, e encontra um outro filho roubando do pai, descaradamente, metendo a mão na botija mesmo. E aí já avança contra Pedro, dizendo: eu vou te matar, já que você vai me dedurar. Não, ó, eu só vim ali orar em direção a Sara. E ele ao lado de Sara começa a dizer impropérios. Aí ele sai desabalado da carreira e volta para perto de Jesus, e aí, como é que foi? Aí Pedro dá todo o relatório, Jesus triste, chateado, assim: mas Senhor, teria sido justo eu levar o nome de Deus aquele antro de perdição? Jesus termina assim: olha, Pedro, eu conheço a família de Joaquim há muito tempo, eu só te pedi que me ajudasse. Então nós só somos instrumento. Não temos que tirar a bebedeira do chefe da casa, não temos que ensinar o outro a não jogar, não temos que diminuir a agressividade de quem maltrata, nós não temos como educar o outro, não temos como modificar o outro, lembra? Cada um acorda de acordo com o seu potencial. E nós podemos ser uma enzima de ação para produzir o processo, mas o resultado, nós podemos lançar a semente, mas se vai brotar ou não, se vai dar 10 mil frutos, não depende de nós. Então somos apenas instrumentos de Deus. Tá? Kardec vai explicar como é que funciona a fé. Nós estamos envoltos no fluido cósmico universal. Aquela história de uma borboleta que bate as asas no Japão, causa um terremoto na Califórnia. É vero, nós estamos todos interligados. Eu com vocês, vocês com a comunidade com a terra. Não tem como, né? Por exemplo, se eu coloco um strep, né? Uma afinetada na ponta do meu dedão, todo o meu organismo se reage para aquele acontecimento. Assim é a humanidade, somos um organismo vivo. Não importa em que planeta, se nós estamos encarnados ou desencarnados. Então, Kardec vai dar um pitaco, né? Um spoiler de como funciona a fé fisicamente. Ele vai desenvolver isso muito mais tarde, depois, né? Na Gênese. Mas ele está dizendo assim, que se eu tenho o conhecimento de que eu posso dar atribuições ao fluido e direcionar adequadamente esse fluido com a vontade, eu consigo resultados que parecem ser milagres. E aí Kardec vai continuar falando sobre o que é a fé cega. Ele está falando aqui das doutrinas erradas, das utopias que levam a nada, a lugar nenhum, e mais distraem do que consolam, apoiam, acolhem. Ele está fazendo aqui esse quadro é de Peter Brunel, o velho, de 1568. Então ele está falando aqui do joio, ele está falando aqui das doutrinas malsãs, né? Jesus tem uma passagem que fala assim: se vocês ensinarem ou não deixarem de ensinar o correto aos mais pequenininhos, aí vocês vão ter alguma dívida comigo, né? E Kardec fala assim: é melhor que 10 verdades não passem do que uma mentira passar. Ou seja, Kardec então está defendendo nesse capítulo 19 a pureza doutrinária, e aqui vem a questão dos cegos conduzindo os cegos, é o nome do quadro de Peter Brunel. Vamos avançar só pela questão do... esse espelho quebrado é legal. Esse espelho quebrado é legal. Então, cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, né? Reza a lenda que a verdade é um grande espelho que caiu lá do céu, e cada religião tem um pedacinho desta verdade. Aí, a boca pequena, por favor, não espalhem isso. O Espiritismo tem um pedaço maior, tá? Mas aí vamos então avançar, porque aqui, a figueira seca. A passagem é conhecida de vocês, eles estão saindo de Betânia, onde tiveram aquele encontro com Marta e Maria, lembra? Mãos de Marta, coração de Maria, vocês vão lembrar disso nos estudos. Aí ele vê uma figueira e vai lançar mão aos frutos. E não encontra nada. Então ele, aspas, amaldiçoa a figueira. E aí Pedro volta no dia seguinte: olha aquela figueira que você amaldiçoou, secou, morreu. O que quer dizer isso? Está aí uma figueira, árvore linda, exuberante, frondosa. Lembra os espíritas, que são lindos, maravilhosos, frondosos, mas não tem fruto nenhum.
frequenta todos os grupos de estudos, vem assiduamente aos passes, não falta, alguns até são palestrantes, mas de conteúdo nenhum, sepulcros caiados. Você vê que cada questão que Kardec traz, existe um correlato, um paralelo no Cristo. É essa a missão dele, transformar aquilo de ano zero, em 1857, 60 no caso do Evangelho, mastigado, entendível, compreensível. Então a figueira seca, ele vai nos lembrar essa questão das doutrinas que são muito exuberantes, mas não dão frutos. E ele fala que os médiuns, ou seja, todos nós, ele fala no livro dos médiuns, qualquer um de nós é passível de perceber a influência do plano espiritual. Alguns mais, outros menos, nós damos o nome de médium àqueles que são ostensivos. Eu sinto, eu percebo, eu falo, nós, a maioria de nós, somos médiums, né? Mais intuitivos. Então, ele diz que nós somos árvores, figueira seca, destinadas a dar frutos. Ou seja, nenhum de nós, todos nós somos convidados a deixarmos de ser multidão. Ok, que somos discípulos nesse momento, mas estamos sendo permanentemente convidados a sermos apóstolos. Nos últimos segundos, vamos passar aos tipos de espíritas. Basicamente, lá no livro dos médiuns, ele fala assim: espíritas sem o saberem. A pessoa é moralmente sã. Ela já tem um lastro de bagagem de suas vidas anteriores que fazem ela uma pessoa boa, que procura fazer o bem, uma pessoa justa. Mas ela não é espírita. Às vezes até ateu. Eu conheço ateus que são mais cristãos do que muitos cristãos. Então, assim, é a vivência que importa. Como ele diz para Samaria, ou Jesus diz para Samaria, a gente não tem que rezar aqui no Monte Moriá, no Monte de Jerusalém, de Sião. A gente tem que rezar no coração. A gente tem que glorificar a Deus em espírito e alma. Né? Então, espíritas sem o serem é aqueles que têm o sentido inato. Alguns de vocês, ao entrarem nos grupos de estudos, verão que já sabiam daquela verdade que está sendo discutida. Espíritas experimentadores, aqueles que só vão pelo interesse da questão física, da mediunidade, ok? São os discípulos, né? Até acompanham e anotam os ensinos de Jesus, mas ainda não seguem a moral cristã. Os imperfeitos, aqui eu vou ler para que vocês me reconheçam, creem nos possibilidades, os espíritas imperfeitos creem nos postulados espíritas, compreendem, admiram a parte filosófica e moral, mas continuam orgulhosos, materialistas e egoístas. Muitos, está lá, livro dos médiuns. Muitos são trabalhadores das casas espíritas, não são, porém, engajados e comprometidos com a sua própria reforma moral. Essa questão da fé remove montanhas, e a fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face. Kardec vai lembrar isso. A maioria das religiões, o conhecimento vem de fora para dentro. No Espiritismo, o conhecimento vem de dentro para fora. A reforma é íntima. Espíritas exaltados são os Carlotes da vida, né? Eles estão entusiasmados. Gente, fui lá assistir Arthur Valadares, coisa mais linda. Aí o que ele diz? Não sei, mas ele estava muito bonito, né? Então, os exaltados é aqueles que, nossa, descobri agora o Espiritismo. Mãe, você que é evangélica há 1000 anos, você vai se tornar espírita agora. Pai, você que é católico há 200 anos, você vai se tornar espírita agora. Não. Espiritismo não faz proselitismo, gente. Porque você não pode dizer para a pessoa quando é o horário dela acordar. Você tem que esperar ela acordar e ela vai acordar no tempo certo, gente. E os espíritos cristãos, esse é o nosso objetivo. Estudam e vivenciam os postulados, daí vem a palavra apóstolos, olha que interessante. Então, multidão, discípulos, apóstolos. Esse é o convite. Estudam e vivenciam os postulados espíritas em sua plenitude. Cientes da transitoriedade da vida terrena, aproveitam a encarnação atual como alavanca para a evolução espiritual. Esforçam-se para reprimir suas más tendências, realizando sua reforma íntima. A caridade é a expressão de sua crença embasada nos ensinos do Mestre Jesus. Então, começamos multidão, o convite é terminarmos apóstolos. Fé, a mãe da esperança e caridade, é assim, ó, um velório espírita e um velório não espírita, vocês já foram, há uma diferença gritante. Houve um dia, eu estava num congresso, me chamaram porque
na minha profissão eu tinha que ter uma ação e era urgente. Eu saí daquela palestra, fui até a casa do primeiro falecido, não espírita. Choros e ranger de dentes. Estava um caos, ok, tudo bem, cumpri minha parte. No dia seguinte, era um sábado, no dia seguinte faleceu outra pessoa, também eu fui à casa e eram espíritas. Estavam tranquilos, calmos, serenos, sofridos, chorosos, saudosos, mas uma tranquilidade assim, absurda, gritante a diferença de ambiência espiritual. Então, só conseguimos ter essa tranquilidade, porque Divaldo, Raul Teixeira falaram? Não. Porque então é Simão Pedro? Não. É porque eu vivenciei, eu estudei, eu apliquei. Então eu entendi por que nós devemos ter essa esperança e por que devemos a caridade. Uma questão importante. Vocês viram vocês têm essa foto de vocês naquele videozinho inicial que fica rodando. Já perceberam, né? Essas mãos não são as do Cristo, gente. Essas mãos são as de vocês. O cego Bartimeu, cego, ignorante, sentado à beira do caminho, significa a par das leis morais. Ele não está nas leis morais. Percebe Jesus, nós, curiosos. Quando percebemos, chamamos por ele, pedimos intuição. E aí quando Jesus pergunta, o que tu queres que eu faça? E o Bartimeu, Senhor, que eu vejo. Porém, Saulo de Tarso inverte a história. Senhor, agora eu vejo. O que tu queres que eu faça? Então, a visão, a consciência, o tirocínio, a crítica, a análise crítica, não nos é dado para outra coisa, a não ser nos colocar em condições de agir diante da comunidade, representando o Cristo. Vamos orar? Bondoso Deus, Jesus, mestre abnegado, sempre querido, sempre presente. Te agradecemos, Senhor, a presença dos teus prepostos, a luarizar esta ambiência, essa reunião, através então da figura do protetor espiritual desta casa, daqueles técnicos da espiritualidade que aqui vêm na nossa demanda física, na nossa demanda moral, na nossa demanda espiritual, a nos ajudar, aos encarnados e aos desencarnados. Também te agradecemos e te pedimos por aqueles da espiritualidade que aqui estão, no intuito de se refazerem, modificarem os seus ideais, renovarem as suas motivações, equilibrarem os seus sentimentos, harmonizarem em seus pensamentos. Que nós possamos doar de nós, Senhor, a melhor parte, e que esse quantum de energia chegue a cada um de acordo com as suas possibilidades de assimilação. E eles, todos nós, renovados em energia, possamos então dignificar a Tua presença, através da expressão da Tua bondade, junto ao nosso próximo, junto ao nosso familiar, junto à nossa comunidade. A luz que se faz presente agora em nossos corações leva aos nossos lares e permite que aqueles que comungam conosco, encarnados ou desencarnados, também se beneficiem dessa Tua bondade, desse Teu amor incondicional. Permita-nos, Senhor, que a luz que brilha agora, nos retirando as sujidades morais, às vezes até aquelas sujidades orgânicas, que nós então, tendo um corpo mais adequado e um espírito melhor preparado, possamos unir forças contigo e darmos-nos as mãos, caminhando em direção até a Ti, intimorados. Abençoa-nos agora e sempre, Senhor, que assim seja. Agradecemos, César.